Jesus transforma a sua história. Amados, às vezes eu não sei qual é a porcentagem, você mesmo pode fazer a sua autoavaliação aí e ver qual é a porcentagem de transformação que você já viveu em Cristo. O objetivo principal é 100%. Se o seu foco não for 100%, tem alguma coisa errada. Porque o padrão é muito alto, o padrão é o céu, é Deus. Então, em nome de Jesus, faça a sua avaliação e vê qual é a porcentagem de 0 a 100, aonde você está. Aonde você está. Eu sei, eu não vou nem falar onde eu acho que eu estou, tá, irmão? Porque senão os irmãos vão ficar tristes. Falam, nossa, pastor é maior pecador. Pastor é o maior pecador desse lugar. Eu preciso da graça de Deus, você precisa da graça de Deus, nós precisamos da misericórdia de Deus. Sem Ele nada somos. Não adianta subir aqui e falar coisas bonitas. Nós precisamos dessa transformação. É de viver aquilo que pregamos, e nós pregamos a palavra de Deus. Então, se a gente está trilhando este caminho da palavra de Deus, a gente pode ir mais longe nessa história. Muita gente já ficou pelo caminho, muita gente já partiu, uns para a glória, outros para o inferno. E muitos desviaram da igreja. Então a gente tem 3 tipos e o 4º tipo de pessoas somos nós, que ainda estamos vivos, de glória em glória, de transformação em transformação, para subir. Seja individualmente ou com o arrebatamento da igreja, que é de uma forma coletiva do corpo de Cristo, que nós fazemos parte, nós precisamos estar sempre preparados. Jesus transforma a sua história. Você já ouviu isso e você vai continuar ouvindo, porque nós precisamos atingir o máximo que nós pudermos essa oportunidade de viver a transformação que só os filhos de Deus, só aqueles que creem, que aceitam, que confessam, que obedecem a Cristo, vão viver essa real transformação. Atos 1, de 6 a 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam, os discípulos: Senhor, a curiosidade nossa, né? É neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? A perspectiva era um Jesus guerreiro, que pegasse espada ou uma varinha mágica e destruísse com os romanos, e Israel vivesse a bonança, a paz, a alegria, a prosperidade. Jesus lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Ah, meus irmãos, meu Deus, dá para você imaginar a gente reunido na nossa festa aí de final de ano, e de repente a gente olha para o alto e abre-se as nuvens, o céu azul que a gente conhece como azul se abre, e de repente o Senhor glorioso e maravilhoso vem descendo, e a gente ouve um soar de uma trombeta, a voz do Senhor, gente, e a gente poder ver Jesus. Meu Deus, é muito fora da nossa realidade humana. Então, por isso, você precisa ser transformado. Você precisa viajar nas asas de Deus. Você precisa descansar debaixo das asas de Deus, para você desejar
esse momento maravilhoso. Mas enquanto esse momento não chega, você foi chamado para ser testemunha. E para ser testemunha você tem que ser transformado. Você já foi em uma loja e o vendedor quase te convenceu a comprar algo que você não precisava? E às vezes a gente já até comprou, né? Algo que a gente não precisava, né? Hoje eu falei, Renato, eu só tenho uma calça, eu chamo de abrigo, né? Mas é de moletom, né? Eu sou do século passado. E daí ela falou, não vai comprar agora. A gente vai comprar pessoalmente, não pela internet, para você experimentar, porque você só dá a bola fora. Ela cortou o meu barato. Mas a internet quase me convenceu a comprar, e eu já meti lá M, mais ou menos o meu número, M, e a gente sempre dá ruim na internet, né? Porque isso faz roupa para japonesinho pequeno, para gente pequenininha, né? Não faz roupa normal mais, né? O G não dá para gente, tem que ser GG, Extra G, LXG, e vem aqui. Quando chega em casa você vai experimentar, não está legal, você foi convencido a comprar. Eu já falei na célula aqui, eu já levei uns bots aí, né? Glória a Deus, não estou sozinho nessa, né? Já levei uns bots na internet aí de ficar entusiasmado, excitado para comprar, e daí não chega. Daí chega a taxa da alfândega lá, e você paga a taxa da alfândega, e o negócio não chega. Esses tempos aí, esse aí a Renata não sabe, né? Ela não está aqui, então posso falar, está lá embaixo. Ela sabe do bote, do 1, do 2 ela não sabe. O 2 eu comprei 3 potes de manteiga. Até hoje não chegou. Mais um bote. Mas graças a Deus, quando eu falei isso, ela falou assim, esses dias eu comprei pela internet R$120, eu comprei não sei o quê, eu acho que eu levei o golpe. Eu falei, glória a Deus, não estou sozinho nessa, né? Então assim, essa transformação faz a gente não empolgar muito e fazer muitas besteiras, principalmente as financeiras, né? Rede social está um perigo hoje você comprar pela internet, que, meu Deus, é muito difícil. Então o transformado não é transformado só para ir para o céu. O transformado é para viver Cristo aqui, e a gente tentar controlar a adrenalina na hora que você fica empolgado para comprar. Eu falei, eu não sei se foi na célula que eu falei também, esse dia eu estava lavando louça, eu falei, Renata, vamos no shopping, eu preciso comprar alguma coisa, eu tô perdendo fogo, eu tô mal. Ela olhou assim para mim, quase falou, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, né? Espírito de gastador, sai dele. Então assim, quando a gente é transformado, a gente segura mais a onda. A gente percebe que cada um de nós, todos somos diferentes. Nós estamos em comum acordo com relação a Cristo, com relação à obediência, com relação à Bíblia, com relação à fé. Mas cada um de nós tem um estilo, tem um jeito, gosta de uma coisa, gosta de outra. Mas todos nós fomos transformados por Cristo. E a gente precisa viver essa transformação sempre. Por quê? Ele nos chamou, Ele nos empoderou para a gente fazer alguma coisa, e alguma coisa boa, que é o maior milagre que um ser humano pode fazer. Maior do que o próprio Cristo falou que a gente faria milagres maiores do que Ele. É levar uma pessoa para Jesus. Não tem milagre, não é curar de câncer, de AIDS, libertar das drogas, da bebida. Não. É a salvação. É levarmos um pecador a Cristo. Isso é o maior milagre. Claro, a gente gosta dos outros, mas esse é o maior. E o transformado entende isso, porque ele sofre com o sofrimento das pessoas. Sofre com o sofrimento. O cristão transformado, ele sofre com o sofrimento das pessoas. Só a misericórdia de Deus para nos ajudar. E essa transformação não vai fazer você virar uma pessoa cheia de poderes, de não sentir mais dor, de não ficar mais doente, não pegar um vírus, uma bactéria, não, de perder alguém, não. Essa transformação vem aquela paz que excede todo o entendimento. E essa paz que excede todo o entendimento faz a gente entender que a gente é empoderado em nome de Jesus para uma ação, que na verdade é uma missão, que é falar do amor de Cristo. E falando do amor de Cristo, lembrar as pessoas que Ele voltará. E Ele só vai buscar os transformados.
Só os transformados em Cristo Jesus. E aí não dá para ninguém enganar ele, porque os olhos dele são como chama de fogo. Enquanto os discípulos ainda perguntavam sobre o tempo da restauração de Israel, Jesus os direcionou para algo muito maior: o poder do Espírito Santo que viria sobre eles e a missão de serem testemunhas até os confins da terra. Hoje a gente tem uma dificuldade que muitos crentes leem pouco a Bíblia, decoram pouco a Bíblia, gastam pouco tempo com a palavra de Deus e às vezes até que a própria celebração. Graças a Deus hoje à noite está florida neste lugar pela bondade de Deus e por você ter acertado o convite do Senhor. Isso já é um sinal de transformação, já é um sinal maravilhoso de transformação, e a nossa igreja vive essa alegria de, como eu digo sempre, a gente sempre tem uma banda, sempre tem os voluntários, a gente sempre tem as crianças, tem os adolescentes, tem os juniores, tem os jovens, tem os adultos, a gente tem toda o corpo, a célula do corpo de da vida plena aqui, sempre reunida. A gente não sofre com isso, tá? Os músicos, os nossos ministros da área de louvor sofrem porque precisam ensaiar. O nosso pessoal do som, do multimídia, das crianças, da recepção, de alguma forma tem os seus sofrimentos. Mas nós fomos transformados e percebemos que esse poder de Deus nos faz nos alegrarmos em tudo que a gente faz para Deus, na casa do Senhor e para as pessoas. E isso é pensamento de pessoas transformadas. Então, assim, não fique com curiosidade. A gente está vendo aí, o negócio está feio. O negócio está feio. Pode sobrar para o nosso país. Pode sobrar para o nosso país por causa de um demônio. Por causa de um endemoniado que é Gente, eu não sei com quem que eu conversei, e falou: olha, eu já viajei para não sei quantos países. Não tem lugar melhor do que o Brasil. O Brasil tem tudo. O Brasil tem todo tipo de comida gostosa, lugares bonitos, não tem o frio de menos 10 graus, não tem o calor de um deserto. A gente tem acesso a todos os lugares. Mas o diabo quer destruir com o nosso Brasil. O diabo quer destruir, a gente precisa orar e agir na hora certa. Então nós fomos empoderados até para isso, para redirecionar o nosso país, e os irmãos sabem da maneira que nós redirecionamos, apertando o dedinho e confirma. Claro que nunca com o número de azar, porque o número já é de azar. Só crente não transformado acha que número de azar vai dar resultado bom. É meio doido, né? E Deus já falou, né? Não, vamos seguir no Jesus transforma as pessoas. Então, logo após, o pessoal estava curioso para saber quanto era o fim. Eu também gostaria de saber, irmão. Quando que é? Pelo menos uma semana antes do arrebatamento da igreja. Senhor, fala aí para mim e tal, né? Só para mim, eu não vou falar para ninguém. Não, se eu falar isso eu estou mentindo, porque eu vou falar. Se ele falar para mim, eu vou falar para vocês. Não tem jeito. Mas nós precisamos, como pessoas transformadas em Cristo, entendermos que a gente não precisa ficar curioso qual vai ser o dia. Nós precisamos estar prontos, só isso, transformados. Logo após essas palavras, Jesus foi elevado ao céu diante dos olhos deles. Uma cena poderosa, mas também um lembrete: ele voltará. E irmãos, cada dia parece que está mais claro que está muito perto esse negócio. Esse voltará até as nuvens, né? Porque depois ele volta, depois com a gente atrás, todo mundo no seu cavalinho, e nós vamos comandar por pelo menos 1000 anos este mundo, esta terra. Nós, a igreja do Senhor, os filhos amados de Deus, os transformados por Cristo nesta vida. Não espera morrer para saber onde você vai acordar, para depois pensar em transformação. Transformação é com a mente viva, é vivo como nós estamos aqui. Ele voltará. Ah, mas meu Deus, a minha avó falava disso, o Billy Graham não sei quando falava disso, antes dele falava disso, lá o próprio Jesus falou disso. Mas ele voltará. A gente só precisa viver a transformação de Cristo todos os dias, porque vivendo essa transformação nós estamos prontos.
Ele voltará, é isso que importa. E Ele voltará para buscar um povo separado, zeloso de boas obras, que é a igreja de Cristo, nós, o corpo de Cristo. Quantas vezes nós também ficamos parados, como os discípulos ficaram olhando para cima? Deve ter sido uma cena maravilhosa, deve ter sido algo sem cabo, não estava puxando, né, que nem no teatro, né? O cara voa no teatro, mas tem um cabo carregando. Agora Jesus não, ele simplesmente flutuou e foi. É muita doideira para um cidadão comum. Agora para nós transformados fica fácil de receber, de sentir, de encher o coração com essa alegria. Mas quantas vezes nós ficamos parados, olhando para o alto, esperando algo acontecer, sem perceber que o tempo de agir é agora, não é amanhã, não foi ontem, é agora, é agora. Por isso, ponto 1, o tempo é um presente divino. Você consegue voltar no passado? Você consegue dar um passo para o futuro? Pisar lá, deixa eu ver amanhã, como que vai ser amanhã? Não dá. Só dá para viver o agora. Só dá para viver o agora. Não tem outro jeito. Então o tempo é um presente divino. Vivemos limitados pelo tempo, mas é por enquanto. Por enquanto a gente nasce, cresce, casa e morre. É limitado. Quem passa dos 70 é enfado e cansaço. Mas está vivo. Se está vivo, ainda tem algo para ser transformado. Então nós precisamos entender que nós somos limitados pelo tempo. Eu não consigo viver o tempo passado. Eu não consigo viver o momento de novo do louvor. Um tempo bem rápido, né? Um tempo bem próximo da gente. E eu não consigo passar um segundo, eu não consigo passar um segundo para o futuro. Então o tempo é um presente de Deus, e o tempo é agora, o tempo é já, não é amanhã. Você que está preocupado com as coisas da manhã, desculpa, você está errado. Pastor, o senhor não sabe os meus problemas. Não, eu só estou repetindo o que o meu mestre falou sempre. A orientação que ele deu: descansa no Senhor, espera com paciência, e Ele vai cuidar de você. Mas Senhor, eu estou todo fuzilado, eu estou cheio de problema. Mas aí foi você que no agora do passado fez as suas escolhas erradas. E a justiça de Deus não pode te tirar das consequências das suas escolhas, já que você no mínimo teve 2 sementes, a boa e a ruim. E às vezes nós escolhemos a ruim. E cada um de nós temos a nossa vida individual. Não dá para viver a vida de ninguém. Não dá para cobiçar a vida de ninguém. Porque aí você também está errado. Você tem que viver a sua vida. Deus te deu o fôlego da sua vida para você viver a sua, e deu para viver a minha, para cada um de nós vivermos, cada um de nós, as nossas vidas. Quantas vezes pensamos o tempo é um presente divino. Se eu pudesse voltar atrás. Mas não pode. O que você errou, errou. Peça perdão, peça misericórdia, peça ajuda de Deus, mas você não consegue voltar para corrigir. Só tem um tempo que você pode corrigir. É o tempo presente de Deus. Presente nos 2 sentidos. Presente no sentido de ganhar um presente, e o tempo no sentido de presente agora já. Não dá para... Você vê, eu comecei... Meu Deus. Era 32. Era 20 e 32. Agora é 20 e 50. Uau! 20 e 55 eu acho aqui. Meu Deus, a minha mulher não está aqui, né? Vamos acelerar, porque o tempo não para. Não é, Guido? O Guido já imaginou algum radialista aí, né? O tempo é um presente de Deus. Se eu pudesse voltar atrás. Quando você pensa isso, é porque você errou. Então já corre você transformado, e já peça perdão, peça misericórdia, e corrija aí, faz uma avaliação, faz um checklist, verifica onde você pisou na bola, onde você está errando, e corrija.
Deus já te revelou o que precisa ser corrigido. O que você está esperando? Deus não vai descer do céu e vai te ensinar a pegar na sua mão. Não, não vai. Esquece isso, irmãos. Você está querendo um Deus só para você. E a gente não está com essa bola toda. Não está mesmo. Então, o tempo é um presente divino de Deus. As oportunidades que nós temos agora, hoje, se você vai viver daqui meia hora, aproveite a oportunidade quando chegar no agora daqui meia hora. Os irmãos entendem, né? É o que a gente sempre fala. Irmãos, não existe amanhã. Só existe o agora. O amanhã vai ser agora. Porque daí você vai pensar na terça. Não, hoje não é domingo, né? Eu fui dar uma cochiladinha com a Renata, né? Que ela saiu de férias. E acordei desesperado e vesti a roupa correndo. Aí sentei e fui tomar um chá. Nessa idade o café, o leite está dando zica. Fui tomar um chazinho, daí a Renata olhou, o culto é às 8. Eu falei, nossa, hoje não é domingo, né? Hoje não é domingo. Hoje é quinta-feira. E vai ser quinta até a meia-noite, né? Graças a Deus que a gente possa permanecer esse tempo juntos. Então, assim, o tempo não vai parar. A gente tem os nossos problemas. A gente só não pode ficar parado, estagnado. Foi feita uma leitura aqui, que os dias do Senhor estão mais próximos agora, que nós cremos, do que antes. O tempo está andando. E só dá para viver o agora. Quando Jesus voltar, é agora. A gente, Jesus volta amanhã. Não, Jesus volta agora. Você só tem que estar preparado. Como os discípulos, ficaram olhando para cima e tal. Não, irmãos, para com isso, vai trabalhar, vai agir, vai andar, vai fazer, vai pensar. Pode até errar tentando acertar. Só não pode errar com a ideia de que é errado e eu vou fazer errado mesmo. Não. A gente pode errar, mas tentando fazer o que é certo. Então você não pode parar no tempo, você não pode ficar chorando o leite derramado. A morte da bezerra. Não pode. Pastor, mas o senhor não perdeu. Perdi, eu já perdi meu pai, eu já perdi meu irmão. Nessa fila familiar, meu irmão mais novo, meu pai morreu, meu irmão mais novo morreu, tem o mais velho e eu. Eu não sei como que está a ordem das coisas, se agora vem do mais velho para o mais... Não, morreu o mais novo, o próximo seria eu. Você acha que eu estou preocupado com a morte? Eu estou preocupado em viver essa transformação maravilhosa, esse empoderamento do Espírito Santo na minha e na sua vida. Nós precisamos entender isso. A oportunidade perdida geralmente não volta. Você já teve, você vê? A história, eu não vou falar o nome da filha da irmã, porque já que ela é tímida, né, não gosta de falar. Você vê, parece que perdeu a oportunidade, mas teve uma nova oportunidade. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre. Agora a gente vai ficar chorando porque perdeu a oportunidade? Não. Segue. Vai continuar fazendo cursinho, vai continuar estudando, vai continuar trabalhando, vai continuar agindo. É isso que o Senhor espera de nós, por isso o tempo é um presente. Quem está vivo, está vivendo um presente de Deus e o dia presente que Ele nos deu. Nós precisamos entender isso. A palavra nos alerta em Efésios 5,16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso quer dizer, nós temos boas oportunidades em dias maus. Mas quem tem essas oportunidades? Principalmente nós, os lavados e remidos, os transformados em Jesus Cristo. E a gente não pode olhar com o olhar do mundo. O olhar do mundo assim... seja o que Deus quiser. O que Deus quiser eu vou fazer. Irmãos, Ele já deu a Bíblia, o manual, a instrução do dia a dia. Não fica, se Deus quiser eu faço, se Deus não quiser eu não faço. Para com isso, isso é conversa quem está com medo de fazer, quem não foi transformado, quem não tem o poder do Espírito Santo para ser testemunha verdadeira. As orientações todas nós já temos, para tudo. Nós temos orientação para comer, para banho, para tudo, irmãos. Para tudo, para namorar, para casar, para ter filho, para ser vô. Nós temos tudo já aqui, bem direcionado para os transformados. Então nós precisamos entender que todo momento, você acordou, você está respirando, é uma oportunidade de
viver o melhor de Deus. Não fica nessa, tô bom assim, tá bom do jeito que tá, já foi pior, agora tá bom. Não, esse tá bom, é uma carnezinha legal, mas o Senhor quer nos levar para o filé mignon, para a picanha. Ele não quer que a gente fique... Deus não é Deus das mesmas coisas. Ele é criador. Ele tem mais para mim, tem mais para você. Não precisa, você não pode ficar estagnado. Você tem que olhar para a sua vida e falar, onde eu poderia estar? Olha aí para os irmãos, poxa, o fulano está se dando tão bem e tal. E por que eu estou estagnado nessa vida miserável? É porque você não está vivendo o presente de Deus. É porque você não foi transformado, você virou um religioso dentro de uma igreja. Você entra, senta e depois vai embora. Mas nós precisamos viver esse presente divino, que é o agora, o tempo presente nosso. Nós precisamos. Deus, no entanto, não está preso. Nós estamos ao tempo, mas Ele não está preso ao tempo, porque Ele é eterno. E não dá para entender isso. Não dá. A gente só aceita pela fé que Ele é eterno. 2 Pedro 3,8. Amados, não se esqueçam disto. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus é já. Deus é já. O tempo de Moisés foi já, foi agora. Agora o nosso tempo é agora. As histórias lá foram interessantes e nos ajuda, se a gente se aplicar, a sofrer menos. Mas os Moisés, os Davis, as Esther, somos nós. Somos nós. E a gente precisa viver esse tempo presente com a missão que Ele deu para nós. Ele nos empoderou para sermos missionários. E a gente, quando que eu vou ser missionário? Agora. Agora, hoje, se você viver o amanhã, é agora amanhã, é o tempo presente amanhã. São doideiras que a gente precisa entender. E se tem todos os dias para você viver, e se você amanhecer vivo amanhã, é o tempo presente. Para quê? Para você viver a transformação que Cristo te chamou para viver. Então, amados, não esqueçam disto. Um dia é como 1000 anos. Então, Deus não está... Nossa, Deus deve estar cansado da gente. Não, Deus não se cansa. Nossa, Deus está sem paciência, né? Todo dia eu erro. Nossa, todo dia eu sou vitimista. Ai, Senhor. Ai, Senhor. Ai. Gente, você não é salvo. Dá para imaginar um salvo, empoderado, transformado por Cristo, e ficar, eu estou desanimado. Nossa, eu queria tanto aquilo. Não, gente. O maior presente é a vida. E se você está vivo no tempo presente, é um presente. E esse presente, você precisa entender que Ele já te empoderou para uma missão. E uma das suas missões é ter esperança. É sofrer com os que sofrem, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos ser esse tipo de crente camaleão. Mas você teve uma missão, você é uma testemunha. Você chora com os que choram pela empatia, certo? Mas não é para você ficar ali no sofrimento com ele não, porque você é empoderado, você é cheio do Espírito Santo, você sabe o que vai acontecer, o dia do Senhor virá, nós estamos plenamente preparados para esse dia e a gente precisa avançar, não se preocupa com o amanhã, viva bem hoje, obedeça hoje, conheça mais de Deus hoje, ame mais as pessoas hoje. Hoje é tempo de abraçar, de beijar, da gente amar as pessoas. Não deixa, pelo amor de Deus, para amar alguém quando ela estiver no caixão. Não adianta mais. Ali não tem mais vida, não tem mais a alma. Então, seja transformado, seja paciente, seja compreensivo, seja mais amável, seja mais dócil, seja menos miserável, seja menos avarento, seja mais generoso, e aproveita esse presente divino, que é o agora, que nós podemos viver com as pessoas da nossa vida.
O mesmo Deus que reina sobre as gerações é aquele que pode intervir na sua história. Você está meio fuzilado. Por que aconteceu isso comigo? Podia acontecer com todo mundo, menos comigo. Aconteceu. Está acontecendo. Você vai parar de viver? Gente, imagina aí a sua vida sem Cristo. Meu Deus, me dá até falta de ar. Nossa, dá uma sensação de um vazio terrível. Então nós precisamos entender que Ele quer Você errou até agora é hora de acertar. Não fica nessa, eu errei, coitadinho de mim, Deus não olha para mim. Gente, Deus é muito mais do que a gente. Deus não olha como eu olho. Olha, você está falando mal de mim. Nossa, você não gosta de mim. Nossa, você não olhou para mim. Deus não é assim. Deus é muito amor, muito perdão, muita paciência. O amor dele vai muito além. Então vive essa vida transformada. Não fica com vitimismo, não fica com eu sou coitadinho. Não. Vamos viver esse presente maravilhoso que ele nos deu. Não é fácil, não, porque cada dia tem o seu mal. Cada dia tem o seu mal. Mas nós estamos sozinhos? Não. Nós já fomos transformados e já está enraizado no nosso ser que Cristo está conosco. A vinda de Jesus dividiu o calendário da humanidade entre o antes e o depois. Jesus quer mudar a sua vida. Se você não foi transformado, você está vivendo antes, dizendo que está vivendo depois com Cristo. O que nos interessa é esse depois com Cristo. Antes já era. Agora nós precisamos viver o agora, que foi o depois do passado. Nem todo mundo aqui nasceu num berço evangélico. E todos que nascem num berço evangélico precisam aceitar Jesus e precisam ser batizados. Precisa confessar a sua... Não, eu tenho a mesma fé dos meus pais. Não, agora eu tenho a minha. Eles me orientaram, como a gente já estudou na célula. Sim, beleza, mas agora eu vivo a minha história com Cristo Jesus. Eu vivi o antes. Agora eu vivo depois com Cristo. Eu vivo agora com Cristo. Você precisa viver com Cristo, todos nós, os nossos filhos. Nós precisamos observar os nossos filhos para ver se eles estão vivendo com Cristo realmente. Porque se Jesus voltar, tirando as criancinhas que estão aí, o resto tudo pode ir para o céu ou para o inferno. Nós já somos maduros. Então a gente precisa, os nossos filhinhos que estão aqui, se eles não estiverem vivendo a vida transformada, eles vão ficar. E se eles morrerem sem essa transformação, eles vão para o inferno. Não tem negócio. Não tem, vou fazer um esqueminha com Deus e tal, porque eu sou legalzinho e tal, eu fiz a obra dele. Não, cada um de nós precisamos viver esse tempo presente como um presente divino para nós, todos os dias, toda a hora. O 2... Então o primeiro o tempo é um presente divino. 2, Jesus transforma o ontem em nunca mais. É o que eu disse. Dá para viver o ontem? Não dá. Dá para viver a quarta-feira? Não dá. O que você errou na quarta já era. Peça perdão, recomece e recomece firme com o Senhor. Malaquias, difícil, né? Malaquias é difícil. Malaquias não, Miqueias. Eu já vi que alguns irmãos já olharam assim, desconjurando o pastor, né? Não. MQ. A irmã já deu uma correção doida lá em cima de mim, né? Você vê, não deixa nem molhar o bico e já... Miqueias. Difícil, né, Pedro? Eu também ia me enrolar, pode ficar sossegado. Eu não sou... Miqueias 7:19b. Jesus transforma o ontem em nunca mais. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Uma linguagem para a gente entender. Isso quer dizer, você pediu perdão? Você foi transformado? Esquece. Um dia a gente vai ter o telão aqui em cima, tá? Daí vocês não vão precisar ficar virando a cabeça. Mas como vocês são novos, então não vai ter nenhum problema de torcicolo ou de travar a coluna. Isso é coisa para o pessoal mais antigo. Travar a coluna, dá dorzinha no pescoço, né? A moçada aí dorme até em pedra, né? Travesseiro de pedra.
lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Comece de novo hoje. Você está começando todo dia de novo, mas você está dando um upgrade numa nova versão sua com Cristo, ou você está dando um upgrade na versão satânica, que é o antes, quando a gente não tinha Cristo? Quantos ainda são assombrados pelos erros, os traumas e as culpas do passado? Para com isso! O Senhor já perdoou. E você está querendo ser mais Senhor do que o Senhor. E não se perdoar. Para com esse vitimismo. O Senhor te deu o tempo, o presente divino para você viver. Não fique lamentando, chorando as besteiras que você fez no passado. Ele perdoou. Tem consequência? Tem consequência, claro que tem. É a justiça de Deus. Mas você não pode ficar se lamentando, chorando as pitangas. Não pode, de maneira nenhuma. Jesus tem um poder para pagar tudo. Isaías 43, 25. Esse é mais fácil. Tem gente procurando Miqueias até agora, né? Miqueias foi comer uma pizza. E quando ele voltar, você encontra. Chegar em casa, você procura Miqueias. Não tem jeito. Isaías é mais fácil, né? Isaías 43, 25. Deus dizendo: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões e delas não me lembrarei. E por que você fica vivendo o passado? Por que você fica lamentando o passado? Não tem jeito de voltar atrás, não tem jeito de ressuscitar o morto, não tem jeito daquele emprego de novo, não tem jeito daquele dinheiro que você perdeu para a internet, não tem jeito, perdeu. É Jesus chamando alguém. E continua chamando, hein? Jesus está muito insistente. Eu mesmo, diz Deus para você, pelo amor de Deus, para de ficar querendo ser o que você não é, de querendo ser o que o outro é. Pare de, nossa, mas eu fiz besteira lá atrás, agora eu estou pagando. Paga, gente, paga o que tem. Você está vivo. Você está vivo, está com Cristo. Segue a vida em nome de Jesus. Deixa o Satanás e o passado para trás. Você já confessou? Você já falou, poxa Jesus, eu errei mesmo. Eu acho que eu estou passando o que eu estou passando agora pelaquela decisão que eu tive. Senhor, eu acho que eu já pedi perdão, mas eu esqueci. Mas me perdoa, Senhor, de novo, eu vou pedir de novo. Quem que paga para pedir perdão aqui? Ninguém, é de graça. Então em nome de Jesus, para. Ontem e nunca mais. Ele pegou o seu passado e jogou no mar de esquecimento. Ele disse que não lembra mais. Então em nome de Jesus, para de sofrer de bobeira. Qualquer hora você vai ter um infarto, vai morrer, vai dar trabalho para a gente, que a gente vai ter que fazer seu velório. A gente pode fazer uma festa e vai ter que fazer velório seu, pô. Não, relaxa. E hoje, irmão, tá tenso pra caramba. A gente fica estressando com tanta coisa. Segue a vida. Existem pessoas que precisam de você. Siga a vida. Quem foi, foi. Você ama demais? Quem foi para o céu? Então, viva a transformação de Cristo agora. Esqueça, já foi por nunca mais o seu passado. Para, no dia do Senhor, a gente encontrar com as pessoas amadas que partiram. Só isso. Pastor, meu pai morreu, gente. Eu passei a noite com meu pai no velório. Quando eu fui reconhecer o corpo do meu irmão, já fazia mais ou menos uns 14, 15 dias que ele tinha morrido. Estava sequinho. Sequinho. Chorei na hora. Chorei no velório. Mas acabou. Eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Glória a Deus, eu tenho vocês, um povo maravilhoso. Um povo que é só alegria, é só festa. Não dá para ficar chorando. Não dá para ficar chorando. É o que ele diz. O ontem em nunca mais. Ele transforma o ontem em nunca mais. Jesus fez isso com muitas outras pessoas. E aqui eu vou falar só de mulheres. A mulher samaritana, com uma história marcada por fracassos emocionais, foi restaurada com apenas uma conversa lá na beirada do tanque, do poço. Uma boa conversa. Jesus se revelou a ela e ela saiu cheia de alegria, mesmo sendo uma pessoa que tinha um passado complicadíssimo. E Jesus, não, eu vim aqui
Não foi por acaso. Eu vim essa hora aqui para te falar quem sou eu sou o Messias. Sábado, ela saiu pulando e foi lá e testemunhou para Samaria todinha. Jesus quer te usar. E Jesus quer te usar para coisa boa, para multiplicar, para somar. A mulher adúltera, prestes a ser apedrejada, recebeu perdão e uma nova chance. Gente, a mulher adulta foi pega no ato do adultério. A lei dizia que tinha que matar, meter pedra, sem dó. E provavelmente o povo daquela época, eles eram bons na pedrada. Não é que nem a gente, né? Se marcar, a gente erra. Daqui ali, a gente corre o risco de eu miro no Pedro e acerto a Amandinha. Ou a Amandona agora, né? Cresceu, né? Não. O Senhor quer mudar a sua vida. Ele quer perdoar. Ele perdoou a mulher adúltera. Ele perdoou a mulher samaritana que tinha 5 homens e o sexto estava no caminho do sexto. Você vê como ele é bom? A misericórdia dele é algo maravilhoso. A mulher encurvada, a gente pouco fala dela. Aprisionada por 18 anos. Andava encurvadinha, só via o chão. Só. O máximo que ela conseguia era ir aqui. Mas foi libertada e pôde finalmente olhar para frente. Olhe para frente, meus amados. Olhe para frente. Foi uma mensagem, acho que do Domênico, né? Cabeça erguida e não nariz empinado. Não é? É humildade. A gente já cantou isso hoje. Em nome de Jesus nós precisamos ir avante nisso. Em nome de Jesus. Jesus é especialista em apagar o passado e oferecer um recomeço. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é conhecido de todos, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A sua transformação é para viver um novo. E quem te dá um novo? Cristo te dá um novo. Se você for fiel, for generoso, for honesto, for íntegro, amar o Senhor, amar o corpo de Cristo, as pessoas, nós vamos viver o presente. E o ontem nunca mais. Você tem que sair daqui e esquecer do raio desse passado. O Senhor já disse que joga no mar de esquecimento, que já perdoou. E para finalizar, Jesus transforma o amanhã em agora. Amanhã vai ser agora, tá? Amanhã eu vou postar uma mensagem lá e vou falar, é agora, tá? É agora. Porque o amanhã já vai ser sábado. Você vê, a gente nunca alcança o amanhã. O amanhã vira só agora. Romanos 4,17. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. Ele transforma o amanhã em agora. Só dá para você viver agora. Não tem jeito, irmão. A gente tenta inventar alguma conversa, uma frase nova, mas não tem jeito. Às vezes o futuro parece distante demais, improvável demais, mas Jesus traz o impossível para o presente. É o que ele disse aqui. A existência, as coisas que ainda não existem. Ele tem poder para fazer do nada e para fazer do que já tem alguma coisa feita. Então ele tem um domínio sobre tudo. E se você entender essa transformação na sua vida, você vai descansar um pouquinho com seus problemas. Mesmo você tendo a culpa. O errado de você passar o que você está passando é você. Mas mesmo assim ele traz conforto para o seu coração. Para você viver o agora. Não dá para viver o passado e não dá para viver o amanhã, o futuro. Só dá para viver agora. Ele fez isso com outras mulheres também, né? Eu coloquei 3 mulheres lá e agora a mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos, se arrastou até Jesus e foi curada. Ela viu que teve uma chance e ela se agarrou a essa chance. Nós tivemos uma chance e está aqui o povo que agarrou a chance. Não tem como falar aqui que alguém aqui não agarrou a chance. Você precisa de uma melhora aí no seu agora, entender o seu presente? Precisa, mas em nome de Jesus, receba isso. Ele quer trazer o milagre até a sua vida, mas Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe se a gente vai saber fazer uma boa gestão da bênção.
Se eu já demonstrei que eu não faço uma boa gestão da bênção, ele não vai dar, porque vai virar maldição. Ele é tão bom que cuida desse jeito da gente, daí a gente acha que a maldade dele não dá na hora que a gente quer. Não, é que ele sabe que a gente vai fazer uma gestão errada. Ele sabe que a gente vai enfiar os pés pelas mãos. Ele sabe que a gente vai ficar difamado. A viúva de Naim, que a gente estudou recentemente, a viúva de Naim, com seu filho morto, teve o seu milagre no meio de um cortejo fúnebre. Isso quer dizer o quê? Ele faz a qualquer hora, a qualquer momento, seja qual for a tristeza, a angústia, a dor, o sofrimento, o desespero que você esteja passando. Se ele sondar o seu coração e ver que tem algo bom, ele vai fazer o milagre. Ele vai trazer agora o seu milagre. Mas a gente peca porque a gente murmura, porque a gente reclama, porque a gente tem uma facilidade em ver os erros das pessoas e não as qualidades. Aí vacila, e dá erro para nós. Desrespeitar, desonrar. Não, a gente precisa ser um povo que viva alinhadíssimos. Você pode achar que já passou a hora do seu milagre, mas Deus nunca se atrasa. De jeito nenhum. Ele determinou um tempo para todas as coisas. A gente sabe lá em Eclesiastes 3. Ele disse, tudo é possível para nós, os que cremos. Então tudo é possível para nós, porque cremos. Agora esse cremos você precisa, esse cremos não é só cremos. Você sacrifica tempo? Você compartilha coisas boas? Você vive todas as ferramentas que Deus te deu para viver? Você ama a igreja do Senhor? Você ama a família do Senhor? Você ama o culto? Você ama a célula? Você ama o CTVIP? Você ama quem serve na igreja? Você ama aquele que está na igreja e pecou? A gente precisa disso. Ele quer transformar o amanhã em agora. A fé traz o invisível para o agora, Hebreus 11:1. A fé é a certeza do que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Quem vai trabalhar amanhã? Por favor, levante a mão. É uma fé, você vê? Você não vai morrer hoje? Não, eu vou trabalhar amanhã. É uma fé. É uma fé. É uma fé. Quem aqui que não jantou hoje ainda? Provavelmente você deve estar com fé que vai jantar. Mesmo que seja comer bolinho caipira até dar nó no corpo. A gente está dando uma indireta, né? Que a gente quer comer bolinho caipira. Então assim, eu não preciso ser mais claro. Brincadeira, irmãos. Então a gente precisa viver essa fé. E é isso que a Bíblia diz. Você vai comprar alguma coisa amanhã. É fé. Agora o transformado vive a salvação. Mas dentro da salvação eu tenho as minhas fés temporárias. Que é isso? Amanhã eu vou conseguir resolver. Se eu não resolver amanhã, eu resolvo depois. Mas o depois é agora. Você vai resolver, em nome de Jesus. Alguma coisa você vai resolver. E nem sempre é o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas a gente precisa estar firme com o Senhor. Porque Ele quer trazer o milagre para a sua vida. Ah, mas é só daqui um tempo. Ora, e o Senhor, se você orar legal, se Ele sentir que o seu coração está puro, honesto, Ele pode antecipar. Só Ele pode. A gente não, mas Ele pode. E a gente serve quem? A gente serve a Ele, nós cremos nele, nós estamos buscando viver a transformação que Ele proporcionou para cada um daqueles que confessaram Jesus como Salvador. Você não está sozinho, Jesus está contigo e Ele quer antecipar o seu milagre. Hoje Jesus quer te dar uma nova página para escrever. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Para que Ele escreveu isso? Porque Ele está no comando de tudo. E se você descansar, você vai sofrer menos. Com Ele o passado é perdoado, o presente é restaurado e o futuro é cheio de esperança. Você tem que viver a esperança quando? Hoje, agora.
Não tem como você viver a esperança amanhã. Amanhã não existe. E o passado já passou. Talvez a sua vida hoje pareça um rascunho cheio de erros, rasurado pela dor, pela frustração ou pelo tempo. Mas Jesus está aqui. Ele quer te dar uma folha em branco. E quer que você reescreva uma nova história. Uma história de pessoas transformadas, cheias de fé. Você é cheio de sonho? A Renata vive me chamando de sonhador. Só que eu não chego nem aos pés de José. Até hoje eu não consegui ser faraó, nem vice. Mas eu sou cheio de sonhos. Gente, vocês não têm ideia como eu sou sonhador. Chego a ser meio tapadão. Ridículo às vezes. Mas eu sou cheio de fé. Eu sou cheio de fé de ver você transformado, cheio de milagre, de ver você ganhando bem, de ver você... Puxa, eu até acredito que Deus pode fazer cair um bloco, 15, de ouro na sua casa. Eu acredito que Ele é capaz de fazer isso. Eu acredito. Que você vai fuçar lá em qualquer lugar dentro do seu quintal, na sua casa, e de repente você vai tropeçar num bloco de ouro. Eu acredito. Eu acredito. Ele faz o que Ele quiser. Eu só preciso acreditar. E é gostoso a gente viajar nas asas do Senhor. Então, em nome de Jesus, você precisa viver essa transformação. Não fique se lamentando, chorando. Você já recebeu tudo para viver essa transformação. Você já tem tudo. Você já sabe onde erra. Você já sabe como o seu pavio é curto quando se trata de certas situações. Cara, é só quando a situação chegar, você já está preparado. Falei, calma aí. Ixi, Satanás está vindo mexer naquela área da minha vida. Relaxa em Cristo. O texto diz descanse no Senhor, né? Não é relaxa em Cristo, né? Relaxa em Cristo é uma versão mais nova, né? Mas descansa no Senhor, o Senhor é maravilhoso. Jesus é o autor da vida e quer reescrever a sua história. Deixe Jesus entrar 100% na sua vida. Deixe Jesus transformar a sua vida 100%. Hoje é o tempo de mudança. Jesus quer transformar a sua história. Você está pronto?